Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. E agora vamos orar com Chico Xavier. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença. É com muito prazer que Portal de Luz apresenta para vocês uma pedagoga, Débora Azevedo, que está fazendo estudos sobre o... Vamos lá. Portal de Luz hoje traz para vocês uma grande amiga minha, Débora Azevedo, que é pedagoga, estudiosa do Espiritismo e que está fazendo uma pesquisa sobre o Alzheimer, uma visão espiritual da doença. Débora, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço. Débora, como surgiu o interesse por este tema? Pelo fato de eu ter um grande interesse de estudo sobre a mente. Isso fez com que eu estudasse bastante diversos transtornos mentais. E um deles, no momento, foi o Alzheimer.
essa leitura espiritual diante da doutrina, o que a doutrina nos apresenta e o que a gente pode tirar num primeiro momento de conclusão, no sentido bem básico mesmo. E onde você foi pesquisar? Onde você mergulhou para procurar as respostas? Primeiro, dentro da doutrina, dentro das obras de Kardec. Segundo, a série André Luiz, que traz bastante informações, principalmente no livro No Mundo Maior, que fala sobre a casa mental, que eu acho que nós estudando sobre a casa mental, nós vamos entender muitos dos transtornos apresentados hoje em dia. E Divaldo Franco e Chico Xavier também, independente da série André Luiz. Foi com isso que eu consegui, pelo menos num primeiro momento, ter essa leitura em relação aos portadores de Alzheimer. A medicina até hoje ainda não conseguiu fechar um diagnóstico. O diagnóstico sim, mas o tratamento e as variações da doença, que é muito ampla. Essa doença foi descoberta no começo do século XX e até hoje nós estamos tateando. É muito recente, tem 109 anos. Mas por ser até um diagnóstico clínico, a Associação Médica Espírita também, eles têm o Instituto Dias da Cruz, eles traçam, de certa forma, um perfil do portador de Alzheimer. Mas não necessariamente serve para todos. É daí que entra a leitura espiritual. Cada ser humano é um ser humano diferente. Cada um apresenta um perfil diferenciado. E diante de depoimentos, diante de algumas entrevistas de pessoas que trabalham, enfermeiros ou cuidadores que eu conversei, cada um apresenta ou uma agressividade ou permanece a pessoa dócil que foi. Isso é interessante. Esse perfil abrange um amplo aspecto. No que a Associação Médica Espírita traz, que muitos têm depressão, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Alguns apresentam também em relação a muita culpa, são apegados a alguma coisa, porque dentre os depoimentos, quando eles têm esses lapsos de memória, o que acontece? Eles ficam apegados às coisas mais importantes para eles. Então, muitos ao dinheiro, ou alguma coisa que... Eu conversei com um aluno meu, que ele trabalhou como cuidador de uma pessoa que conviveu na época da Segunda Guerra, e para ela era importante ter aquele dinheiro, aquela coisa que significava segurança. Sim. Em compensação, ele trabalhou com outro, que era um médico, um pediatra. Ele conseguia manter toda essa docilidade dele, ensinou francês ainda para o cuidador, e lembrava do nome dele. Sempre lembrava do nome dele e um pouquinho da trajetória dele na medicina. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. Tanto, é claro que a maioria das pessoas apresentam essa alucinação auditiva, visual, o comportamento agressivo, mas nem todos são iguais. Então... Certo. E dentro da doutrina espírita, quais são as possíveis explicações, Débora? Eu gosto de ver, assim, num primeiro, Chico Xavier sempre nos trouxe muito, não deu tempo, acho que, dele trazer para a gente em relação ao portador de Alzheimer. Ele falava muito sobre esquizofrenia. E quando ele fala sobre os transtornos mentais, na minha opinião, eu entendo que entraria o portador de Alzheimer. Quando ele fala sobre isso, ele vai mais a fundo, ele fala sobre as culpas do pretérito. Sim. Isso o que o Chico traz. Aí a gente entra em Divaldo Franco, quando ele fala que são pequenas influenciações sutis que podem provocar essas grandes obsessões sutis que ninguém dá a devida importância. Por que ninguém dá a devida importância? Todo mundo se preocupa com a obsessão grave, mas não com essas influenciações do dia a dia que vão incomodando diariamente a pessoa, e no fim, quando a pessoa adquire ou tem um Alzheimer, ele é acometido dessas alucinações que vão trazer do passado espíritos que veem ele preso não só no corpo físico, mas a mente encarcerada dentro do corpo físico. Ou seja, com a fragilidade natural da velhice, isso o que é normal, afloraria... O que é normal. Porque esse envelhecimento, todos nós, a atrofia cerebral, ela vai existir. A gente diminui, pelo que eu estudei, se o nosso cérebro tem um volume de 1,5 kg, 1,8 kg, ele vai perder por volta de 300 gramas, isso é normal. Agora, essa perda gradativa, de forma mais progressiva dos neurônios, ela vai acontecendo de forma diferenciada de uma pessoa que não é portadora de Alzheimer. Agora,
a partir do momento que André Luiz fala que nós estamos encarcerados numa gaiola física, nós. Certo. Imagino, na minha leitura, a nossa mente encarcerada dentro dessa gaiola física, sem poder de manifestação, sem poder de expressão, ele fica totalmente preso. É o que nesse livro Para Sempre, Alice, ela vira e fala assim, o meu cérebro quer, mas eu não tenho o comando do meu corpo. O meu cérebro não consegue se manifestar, o que seria da mente, que cada espaço do nosso cérebro tem uma função. Então ele fica preso não só na gaiola física, como todos nós, mas a mente encarcerada dentro de um corpo físico. Ou seja, aí a gente transcende essa leitura de mente e o espírito encarcerado dentro dessa mente deficiente, desse cérebro com deficiências. Exatamente. Porque todos nós sabemos que as doenças são perispirituais, são do espírito e não do corpo. Exatamente. É aí que a gente começa a estudar mais o modelo organizador biológico, como diria Hernani Guimarães Andrade, ou o perispírito. Tudo vem pré-estabelecido para a nossa própria evolução. Aí a gente entra, eu gosto bastante da casa mental que é apresentada no Mundo Maior. Sim. Ele começa a falar do nosso subconsciente, do nosso presente, enfim. Ele vira e fala assim, ele até faz, em aula nós fazemos o desenho da casa. Ele coloca, se você estiver muito ligado lá no alto, você se desliga do presente, que é a sua conquista atual. Certo. Se você estiver ligado muito no seu subconsciente, ele separa como 2 porões. As nossas emoções guardadas nessa encarnação e as de vidas passadas, como ele separa personalidade e individualidade. E ele vira e fala assim, se nós mantemos a nossa casa limpa, a nossa casa, o nosso domicílio, ele fala e ele chama a atenção para que a gente mantenha a nossa casa mental harmonizada. Então, assim... Para não haver invasão de um porão no outro. Exatamente. Ele fala assim, é necessária essa limpeza na nossa casa. A gente pinta, a gente limpa. Agora, como que a gente harmoniza e desintoxica as nossas emoções em relação até esse primeiro porão? Que são as nossas emoções, as nossas culpas. Muitas das pessoas guardam da infância traumas que trazem à tona e desarmonizam a nossa casa mental. E no Alzheimer... essas lembranças passadas se manifestam. Juntamente com as dessa existência também. Que uma coisa que eu, pelo menos é uma opinião minha diante desse estudo, que não só do passado, mas dessa também. Que muitas vezes a gente fica tão preocupado que tudo que a gente tem programado na nossa reencarnação veio de existências passadas, mas eu estou programando a futura. Certo. Agora, quando nós estudamos Missionário da Luz, que ele fala dessa programação de reencarnatória, e a escolha das provas, a gente percebe que o nosso perispírito ele vem todo programado para a nossa evolução. Esses transtornos mentais ou deficiências adquiridas, eles são programados para a nossa própria evolução. Mas aí na série de André Luiz é bem interessante porque ele fala o quê? Todo dia é dia de mudar o teu destino. De reprogramar. De reprogramar. Então, isso é tão... é uma maravilha, eu acho que é a misericórdia de Deus falando, você tem essa capacidade de mudança. E aí a gente entra nos traços comportamentais de cada um que apresenta, no caso de Alzheimer. Uns são agressivos, outros não são. Então, as pessoas com as quais eu conversei também, eles falam, poxa, mas a toda a trajetória permaneceu essa docilidade. É claro, quando eu estudei o Dr. Décio Andoli, ele fala que é o luto de um morto-vivo. É a doença de um longo adeus. É triste para quem? Para os familiares. E o Divaldo Franco... Desculpa, imagina. Débora, mas no Alice, quando ela toma consciência de que está com a doença e que vai perdendo gradativamente a consciência, a memória, é um luto dela também, né? Total. É que todo mundo fica muito preocupado com a família. Né? De alguma forma, porque parece que o espírito não está vendo e não está sentindo nada. Daí entra o quê? O que eu comentei muito, a gente não pode pedir essa plenitude do amor das pessoas, a gente não tem isso. Então, eu gosto sempre de trabalhar como, todos nós, com os filhos do amor. Quais são os filhos do amor? Respeito, compreensão, entender que esse ser existe. Por isso que quando eu iniciei o pedacinho dela quando ela deu a palestra, que está no livro. Ela fala assim, eu posso não me lembrar... Que é o discurso dela final, né? O discurso que ela faz. Eu posso não me lembrar de tudo aquilo que eu estou falando hoje, mas eu vivi cada segundo dele. Então, ela fala que ela é mãe, ela é esposa e futuramente vai ser avó. Ou seja, não deixe de respeitar o ser humano que vive ali. E para a gente, numa leitura espiritual, você está respeitando o espírito que está lá com você, convivendo com você.
Não é por nada. Aí, Divaldo Franco, ele entra, todos os dois, seja o familiar ou seja o cuidador, eles têm um vínculo de débito e crédito. Ele vai mais a fundo em relação a isso. Só que quando a gente, se ocorresse isso na minha família, num primeiro momento, a gente falava, mas poxa, poderia não ter esse débito e crédito que a gente acha que nunca tem, né? Fala assim, eu gosto, eu não tenho esse débito com a pessoa. Mas, de alguma forma, ele existiu, senão não apareceria dentro do nosso grupo familiar. E uma diferenciação, até em termos da medicina, é que na parte de hereditariedade, só 10% ocorre na mesma família. Se a gente verificar... Ou seja, a hereditariedade não prevalece. 10% só. É muito pouco, né? Eles identificaram em 2 cromossomos, o 19 e o 21. Tanto é que no filme Pra Sempre Alice, o que ocorre? Dentre os filhos dela, só uma. Só uma. Então, poderia desenvolver, ou pelo menos tá ali programado para que seja desenvolvido. E aí a gente pensa, se nem a hereditariedade consegue programar tudo certinho que vem a ter, a gente entra no modelo organizador biológico. O porquê que determinados filhos acabam tendo e outros não. Então, se você não tem essa leitura espiritual, ninguém está falando para virar falar para você acredite no espiritismo, na doutrina, não. Mas faça com que raciocine de outra forma e veja outros pontos de vista, como que molda o meu corpo físico a ponto dele expressar uma doença ou ele regredir essa doença. Outro estudo que eu também estava fazendo, a pessoa que tem uma filiação religiosa e um voluntariado, primeiro que ela melhora até esse estado de ânimo, e ela se vê com uma outra postura diante da vida. Débora, seria quase que uma medida preventiva. O trabalho voluntariado, o voluntariado e a religiosidade. E a religiosidade muda bastante o nosso conceito. Isso não significa que a gente não possa adquirir. Certo. Mas o nosso comportamento diante da sociedade e até ao passar tudo isso, acredito eu que a conduta seja diferente. Uma coisa que eu achei interessante em relação da doutora Alice, primeiro que ela chamou a atenção, é claro, porque ela foi 25 anos professora da Universidade de Harvard. Mas ela coloca num trechinho no livro, ela fala assim, será que o Alzheimer transcende os meus neurônios? A resposta dela, eu acredito que o meu espírito transcende tudo isso. Claro. E ela não tem esse cunho religioso a ponto de... Ela é uma cientista, É uma né? cientista. E não é pelo fato de ela não ter esse estímulo cognitivo, porque muitas do perfil também é pelo fato das pessoas... Todo mundo estimula a leitura, estimula a parte cognitiva, mas não só a cognitiva, como a social e a física. Né? O sedentarismo também leva a muitas coisas. Mas a cognitiva dela estava bem estimulada. Então, a gente não pode dizer que não seria estímulo cognitivo, mas a gente pode entender que tem essa moldagem que num primeiro momento pode transcender ainda a nossa falta de conhecimento e de entendimento ainda diante desses portadores, não só de Alzheimer, como Parkinson, como outras tantas, esses transtornos mentais. E o que a gente não pode esquecer também é que todos somos médiums, todos temos essa sensibilidade. Acreditando ou não, mas todo mundo tem um pressentimento, uma sensação. Quando ele trabalha, quando ele vira e fala sobre essa mediunidade e o Alzheimer, ele vira e fala assim, ele não vai deixar de ser médium a partir do momento que ele tenha o Alzheimer. Daí as alucinações auditivas e visuais à noite. Por que à noite? Se a gente for ver, a vibração abaixa mais na Terra, no planeta Terra. E é onde os espíritos de outras eras, eles têm um fácil acesso ao portador de Alzheimer. Claro. Muitos deles gritam a mesma coisa, eles pedem para voltar para casa. Aí a gente se pergunta, que casa? Né? Pode ser também a pátria espiritual, a nossa verdadeira casa. É um questionamento. Débora, já existe algum tipo de atenção específica, falando espiritualmente, para os portadores de Alzheimer? Eu estou falando nos centros espíritas, nos grupos, ou ainda nada? Olha, não tem o passe. O passe, sim. É recomendado o passe, até para uma melhor harmonização, já que ele atinge uma transfusão de energia psíquica, ele vai atingir a mente numa forma de harmonização. Sim. Nesse sentido, o evangelho no lar, harmonizando não só os familiares, os cuidadores e o paciente também, como espírito. Certo. Não como aquele ser encarnado que está preso
na gaiola física e na parte mental. Outro fator, para encerrar, Débora, que é como os familiares se comportam diante da constatação da doença. É algo que tem que ser trabalhado e muito bem também, Bastante. Apesar de ter grupos de apoio... já existem grupos de apoio aos familiares. É interessante que existem grupos de apoio para os cuidadores, para os familiares. Quando no livro, a Alice, ela comenta assim, mas não tem para os que têm precoce. Foi aí que ela começou a chamar pessoas. E tinham pessoas com 46 anos de idade. Que às vezes a gente esquece esse detalhe. Um outro livro de uma americana que é assistente social, que ela falou assim, eu tenho que ser a voz deles, porque quem vai falar por eles? E aí, no depoimento de 7 casos que ela apresenta, eles com 81, 82 anos, eles falam assim, quem vai falar por mim? Eu tenho saudade de ser um ser humano. E aí eles pegam e falam assim, todo mundo se preocupa com essas associações, com as pessoas que estão ao redor, mas não se preocupam em nos escutar. É esse o verdadeiro drama deles, escutar as pessoas. É como se eu não estou lembrando de nada, então você não precisa falar mais comigo. Como se eles não existissem mais. Como se eles não tivessem voz. E eles têm voz. Eles podem não se recordar amanhã, mas hoje eu tenho voz, então hoje me escute. É isso a importância. Débora, muito obrigada pela sua participação. E continue seus estudos e volte aqui sempre. Obrigada. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Voltamos agora com Maida no Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, mais uma vez sejam bem-vindos a este encontro. No livro Instruções Psicofônicas, Chico Xavier, no capítulo 10º, tem ali o depoimento de um espírito que se autodenominou como JP, que em 1888, na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, onde ele, como senhor de terras e com muitos escravos em sua fazenda, foi o voto fundamental para que não se aprovasse a liberdade espontânea a favor dos escravos, com a obrigação de que os alforriados prosseguissem trabalhando com seus antigos senhores por mais 5 anos para preservar a economia regional. Descobriu JP que esta proposição partira de um dos seus servos, que lhe era confidente, amigo, com inteligência em vulgar, traduzia francês com facilidade. Muitas vezes era o escrivão predileto dos seus documentos e orientador nos problemas graves, enfim, o irmão das horas difíceis. JP, enraivecido, mandou castigar Ricardo. Ricardo não se irritou frente a esse desmando, respondendo todas as indagações de JP com resignação e dignidade. A superioridade moral de Ricardo atiçou a ira de JP, que o levou ao tronco e, frente a todos, mandou espancar-lhe a dorso nu. O sangue jorrou. Ricardo não reclamou, chorou em silêncio. JP, sentindo-se humilhado, pediu ao capataz para massacrar as mãos e os pés de Ricardo. O capataz desatou-lhe os grilhões. Ricardo, em agonia, mas agora livre, teve forças para arrastar-se até JP e, endereçando-lhe um olhar inesquecível, beijou-lhe os pés. A partir desse instante, a existência terrena de JP tornou-se insustentável.
Ao desencarnar, o martírio se lhe acompanhou. Perdeu a noção do tempo, porque o tempo para quem sofre sem esperança se transforma numa eternidade de aflição. Diz JP num dado instante: na treva em que me debatia, a voz de Ricardo se fez ouvir aos meus pés. Meu filho, meu filho. Num prodígio de memória, como num relâmpago, vi-me nos braços de Ricardo, nele identificando meu próprio pai. Pai que eu algemara cruelmente ao poste de martírio e a cuja flagelação eu assistira insensível até o fim. Envergonhado, tentei fugir de mim mesmo, busquei as sombras, reconheci assombrado que meus pés e mãos estavam retorcidos. Reconheci-me como um lobo mutilado. A partir de então, aqueles que maltratei passaram a me maltratar e mutilar. A expiação era serviço que JP devia à sua própria alma. Amigas e amigos, a literatura espírita está repleta de exemplos onde se observa que o plantio é livre, porém a colheita é sempre obrigatória. Reflitamos sobre isso. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro.